Só na cruz, Deus, vamos nos gloriar. Nela temos paz. Cruz, onde teu filho morreu, fez expiação por teu povo, afastou toda a ira e pagou o pecado, nos levando a ti, Deus Pai. És o Senhor, és o poder, tu és a luz. Louvo a ti, pois só tu és eterno Deus, soberano e eterno. És o Senhor, és o poder. Oh, quem não louvará a ti, Senhor, Santo Deus. Amém. Eu queria olhar hoje para Gálatas 1, a partir do 8 ao 24. É uma grande sessão, não é? Nós vamos olhar de maneira geral essa sessão da carta e depois vamos voltar olhando alguns versos em outros dias individualmente, mas hoje eu quero olhar esse todo. Não é? Alguém me pergunta assim, quando você olha para a palavra de Deus, por exemplo, aos Gálatas, você sente esse objetivo radical, não é? Como há esse elemento objetivo no verdadeiro cristianismo, mas e o elemento subjetivo? Há o elemento subjetivo. É óbvio que quando você está falando sobre subjetivo, estamos falando sobre algo que, se você não estiver totalmente direcionado pela palavra de Deus, você vai cair em grande erro. Porque o que é objetivo? A palavra de Deus é objetiva, ela está fora de nós. O que é subjetivo é o que acontece dentro de nós. Então você vai ver que esse espaço para aquilo que é subjetivo é totalmente dirigido por aquilo que é objetivo. E se você perder isso, você perde toda a verdade do Evangelho. Então Paulo diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo: se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Nós ficamos dois domingos só nesse verso, não é? Mas faça-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não vi a nenhum outro apóstolo, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía. E eles glorificavam a Deus a respeito de mim. Então há uma objetividade radical no cristianismo e há um elemento subjetivo que terá que ser real, mas somente de uma maneira, somente fluindo dessa objetividade. Outro dia eu estava vendo um líder, não é, que tinha estado afastado
por várias razões, e ele estava de volta, e ele escreveu um livro supostamente para pessoas que passaram as mesmas coisas que ele, e o livro diz assim: aprendi a deixar imagens, histórias e poemas bíblicos sendo coisas mais poderosas sobre mim. A doutrina e o dogma são efetivamente mais distantes e estão submersos. O que ele está falando é talvez uma das melhores descrições da nossa geração, né, tanto do mundo lá fora, e infelizmente da igreja, nos últimos 100 e poucos anos. Então, ele diz assim: eu valorizo a imagem sobre a ideia, o sintético sobre o analítico, o instantâneo sobre o sequencial, o intuitivo e associativo sobre o formal e o prescrito. Então, ele está dizendo o seguinte: eu valorizo o subjetivo sobre o objetivo. O subjetivo tem um peso na minha vida, é muito mais importante. Eu valorizo ideias, imagens, poemas, histórias, mas não dogmas, nem proposições. Ou seja, a verdade objetiva do Evangelho, ele diz que não é a ênfase. A ênfase dele estava numa coisa mais lírica, numa coisa totalmente subjetiva, interna. E se você estiver no mesmo caminho que este homem, e grande parte da igreja dos nossos dias, não há nenhum contato com um verdadeiro evangelho. Isso é essencialmente o paganismo com vestes cristãs, e quase todo mundo, em termos de temperamento, em termos daquilo que o homem é fora de Cristo, tende ao subjetivo, porque é óbvio que o subjetivo, como está falando de coisas dentro de mim, se encaixa comigo, com minha vida, com o que eu penso. Eu estou ali, supostamente, numa relação com Deus que flui das subjetividades do meu coração, dos meus sentimentos, e nós não temos que escolher, de fato, ter o objetivo e não ter o subjetivo. Eu diria que o Evangelho ele nos dá as duas coisas, mas quase tudo que é subjetivo hoje no Evangelho é um falso Evangelho, porque ele perde essa verdade que o apóstolo Paulo está enfatizando nesse longo trecho que nós lemos, e vamos olhar ele de maneira geral, para depois olharmos particularmente algumas coisas. Então, há uma união entre o que é subjetivo e objetivo na nossa vida. E nós diríamos que um está ligado ao outro, pela própria maneira com que a verdade é. Porque você vê, a verdade é a revelação da mente de Deus, é tudo que Deus é. Mas a verdade é uma pessoa. Jesus não traz a palavra, não é? Ele é a palavra, ele é a expressão exata do Pai. Ele é a palavra que estava com Deus, é a palavra que era Deus, e é a palavra que criou todas as coisas. Bem, você você pode pensar, você tem uma coisa ou outra. Ou você tem uma palavra aqui, escrita, ou a palavra é uma pessoa. Mas não, as duas coisas são. Porque essa palavra escrita é tudo o que Cristo é. E tudo o que Cristo é a revelação perfeita do Pai. Então, você vê, há uma união que você não pode separar, você tem ambos. O Evangelho, por exemplo, o apóstolo Paulo gosta de dizer isso, o Evangelho, ele não traz um poder, ele não tem o poder, o Evangelho é o poder. Você vê, ele não é só aquilo que você sabe, ele é um poder sobre você. Essa verdade tem um poder em você. Ele é o poder de Deus que entra na sua vida. Não é uma coisa que você faz. Isso aqui, o que nós estamos fazendo hoje e vamos fazer daqui a pouco, não tem nada a ver com uma escola, onde você vai lá, aprende aquilo, mas aquilo que você está aprendendo não tem nenhum poder sobre você de fato. O Evangelho não, ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus que entra na sua vida definitivamente, se você é chamado por Deus, não apesar da verdade prescrita, nem mesmo em associação com a verdade. A verdade é o poder. Não é que há um poder associado à verdade. Ela mesmo é o poder. Então você vai ver que sempre é assim. Jesus não é alguém que nos mostra o caminho para Deus. Ele é o caminho para Deus.
Ele não faz nós aprendermos a achar o caminho. Ele mesmo é o caminho. Então, nós primeiro queremos olhar a dura objetividade do Evangelho, sem a qual toda subjetividade é misticismo e é um falso evangelho. Leva ao falso evangelho e talvez seja um dos maiores dramas da nossa geração. E você vai ver que os argumentos são sempre os argumentos que são demolidos pelo apóstolo Paulo aqui. Então, em primeiro lugar, a dura objetividade e depois, sim, a profunda subjetividade que flui dessa objetividade. Então, você não é cristão se você não tem ambos. Ou seja, se você conhece o Evangelho, você pode repetir o Evangelho. Se você pode falar sobre as pessoas, sobre as doutrinas do Evangelho, mas o Evangelho não é o poder em você, então você não tem o Evangelho. Você precisa de ambos, mas tudo aquilo que é subjetivo é totalmente fruto e subserviente ao que é objetivo. Portanto, ele nunca é misticismo. E sempre que ele não é totalmente cativo ao que os reformadores chamaram de sola escritura, ele é óbvio que é misticismo, não importa se você colocar o nome de Deus lá, ou o nome de Cristo. Não há nenhuma diferença entre o paganismo e isso. Então, há objetividade dura. No versículo 12, Paulo está tentando enfatizar algo extremamente importante, que nós ficamos algumas semanas vendo isso. E ele diz assim, ele está fazendo isso incorporado àquela afirmação surpreendente do verso 8, quando ele diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja amaldiçoado. Então, ele quer que você primeiro tenha essa visão totalmente objetiva da verdade. Há o duro diamante da revelação divina. Ele parte tudo, nada parte ela. Ela julga tudo e nada julga ela. Ela determina todas as coisas e nada... Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: a fé de vocês, a verdadeira fé, não é baseada em seres humanos. Não tem nenhuma relação com o que nasce no coração do homem, insight do homem, percepções humanas. Então, ele diz assim no versículo 16: eu recebi o evangelho do Senhor e foi-me dito para pregar. Lendo o versículo todo, Deus me deu o evangelho para pregar entre os gentios. Quando isso aconteceu, eu não consultei nenhum homem. Na NVI está exatamente como o apóstolo Paulo expressa isso. É uma tradução melhor. Ele diz: quando ele aprova revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. E esse verso é muito importante. Há dois lugares onde essa expressão aparece: não a carne e não o sangue. E isso mostra a distinção entre o que o apóstolo fala sobre a revelação divina. Em Mateus 16, Pedro faz uma declaração a respeito de Cristo. Ele diz, Jesus pergunta quem ele é, e as pessoas têm várias opiniões. É o ser humano, é a carne e o sangue. O ser humano sempre tem opinião sobre as coisas. Era melhor que o ser humano não tivesse opinião sobre o que ele não entende, mas ele sempre acha que ele pode dar a sua opinião, que ela tem algum peso, que ela tem algum valor. Esse é um dos grandes problemas. Então as pessoas deram suas opiniões, mas Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus foi o seguinte: bem-aventurado Simão, porque carne e sangue não lhe revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Isso significa o quê? Que ele vai dizer: sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Tu és Pedro. Sobre esta pedra, que Pedro era uma fonte da normatização da verdade. É óbvio que não, porque você vai ver que pouco tempo depois, no mesmo texto, alguns versículos na frente, o mesmo Pedro resolve falar algo, quando Jesus disse que tem que ir para Jerusalém e morrer. E a resposta de Jesus para ele é a seguinte: para trás de mim, Satanás, porque tu serve de pedra de tropeço para mim. O mesmo Pedro, que ele tinha falado aquilo: para trás de mim, Satanás. O que significa que Pedro em si mesmo não é fonte da verdade de forma nenhuma. Quando Jesus disse que ele ia edificar a igreja dele sobre algo, ele está falando sobre a revelação.
que não vem da carne e do sangue, não vem de Pedro, não vem de Paulo, não vem dessas pessoas, nem deles. Eles não são a fonte da verdade, não é? A verdade, ela nunca vem da carne e do sangue, ela nunca vem do homem. Por isso que Paulo está dizendo a respeito de que eu não consultei homem algum. Essa verdade não vem da carne e do sangue. Então Paulo tem a audácia de dizer, sim, eu sou apóstolo, mas a sua fé não está baseada em mim como apóstolo, ela não está baseada em Pedro como apóstolo, ela não está baseada em João como apóstolo, mas no que eu como apóstolo trouxe a vocês, que não tem nenhuma relação com a carne e o sangue, nem a minha mente, nem meu coração, nem meus sentimentos, nem o de Pedro. Ele está então falando a mesma coisa que Jesus falou. Paulo, ele obteve essas verdades do Evangelho do Cristo ressuscitado. Você tem que entender que Paulo não teve uma visão de Cristo, da mesma maneira que Pedro, João viram e conviveram com Cristo. Paulo viu Cristo ressuscitado, não numa visão. Não é? Cristo que está à direita do Pai, que tem um corpo humano e é o Deus eterno, então, é isso. Agora, é óbvio que há muitas igrejas que os seus líderes têm insights, percepções e revelações, não é? E que normatiza de várias maneiras a fé, o mover, qualquer coisa que as pessoas dizem. Isso é muito comum com todas as outras heresias, desvios. Por exemplo, outro dia eu estava vendo um documentário sobre a igreja Mormon, e é assim que ela nasce, né? Alguém tendo insights, revelações e visões. Então você vê que não há objetividade, é tudo uma coisa de subjetividade. Por exemplo, há muito tempo atrás, não é? Lá no início, era dito que, por exemplo, afrodescendentes não podiam ser líderes na igreja Mormon. Não podiam, essa era a verdade, e é isso que fazia parte do corpo de fé daquelas pessoas. Mas, de repente, quando tudo mudou no mundo, né, o que aconteceu? Vá lá, houve uma nova revelação. E agora Deus mudou de ideia. E agora afrodescendentes podem ser líderes da igreja Mormon. Você vê, é assim, Deus tem essas mudanças. Você tem uma fé em mudança. Você tem uma fé que depende da geração, da geração que você está, ou de uma experiência que você teve no seu quarto, ou da experiência que alguém teve num culto, ou da experiência que alguém teve em algum lugar, no passado, em determinada reunião. Está mudando, porque não se baseia em algo sólido, né? Não é baseado em algo que é imutável. Não é exatamente a mesma coisa que Paulo está dizendo, que Agostinho disse, que Lutero disse. Não é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Está sempre com esse elemento de que pode haver algo novo, dependendo do que Deus faça, do que Deus nos revele, do que Deus nos mostre, do que Deus dirige a igreja. Então Paulo diz, não há nenhuma forma de você se relacionar com a verdade nesses termos, nem aí dos Gálatas, nem em tempo algum. E como eu não sou a fonte da verdade, nem Pedro, é por isso que ele podia resistir Pedro na cara e dizer, isso não está de acordo com o Evangelho. Se Pedro mesmo podia dizer assim, não, mas eu tive uma experiência, eu tive ontem uma revelação, não está de acordo com o Evangelho. Pedro não é a fonte do Evangelho, Paulo também não é. Então, ele está dizendo, da mesma maneira que eu não sou, você também não é. Não há nenhuma experiência incrível, mística, ainda que um anjo, você falasse que tem um anjo do céu, e que houvesse um anjo do céu que dissesse uma coisa, isso só estaria debaixo da mesma maldição e totalmente distante da verdade de Deus. Então a revelação divina que os outros apóstolos e eu recebemos, nós ouvimos do próprio Cristo. Esse é o Novo Testamento. Essa é a palavra que nós temos. Essa é a palavra do Cristo ressuscitado, que andou na história e que
os apóstolos conviveram com ele durante aqueles 3 anos e depois conviveram com ele durante todo aquele tempo, depois que ele ressuscitou. E por último, ele apareceu por último. Quer dizer, a última pessoa que teve esse contato com Cristo ressuscitado dessa forma, não espiritualmente, não por como nós nos relacionamos com Cristo, mas Cristo, não é? Diretamente, como os apóstolos Pedro, Paulo, João, e por último, foi eu. Então, não há nenhuma autoridade humana, o seu líder, que pode dizer verdades que não fluem da palavra de Deus, mas nem seu coração, porque nós podemos muito bem, e isso pode se encaixar na nossa cultura, de dizer, um homem não vai me dizer qual é a verdade, mas eu acredito em coisas que saem do meu próprio coração. Então Paulo está dizendo o seguinte: não importa se você teve uma visão, não importa se você disser que viu um anjo, igual os mormons dizem, não importa o quão forte você sente que uma coisa é verdade, o quão forte você sinta que aquilo é de Deus, ou o quão forte você sinta, não importa, não é? A sua fé não se baseia em nada que é humano ou subjetivo, nem que nasceu no coração dos apóstolos. A verdade que nós pregamos, Cristo disse para nós pessoalmente, não numa visão, disse pessoalmente, é o que ele disse. Nós também, nem eu posso dizer outra coisa. Por quê? Porque não foi eu que disse a primeira coisa. Se eu tivesse dito a primeira coisa, eu podia dizer mais coisas, mas eu não posso dizer, porque ele disse pessoalmente, isso está acabado, não é? Ele revelou, ele é a exata expressão do Pai, ele revelou perfeitamente o Pai. Você tem tudo isso aqui. Então é por isso, é óbvio, não é, que a nossa fé não se baseia em nada subjetivo. Então, é verdade que quando alguém diz Deus me falou algo e não cita um capítulo, um versículo da Bíblia, ele está sendo totalmente subjetivo e antibíblico, porque é aqui que Deus se revelou. Então, o Novo Testamento é a revelação apostólica, mas você vê, não é algo que Pedro, Paulo e João, em insights, em momentos de oração, chegaram a essas conclusões. Não, é o que Jesus disse pessoalmente para eles. É como se eu chegasse para alguém e falasse alguma coisa. Não tem nada a ver, aquela pessoa não pensou aquilo, não intuiu aquilo, não sentiu aquilo num êxtase, não há nada disso. Pessoalmente, eles receberam isso. Então, o Novo Testamento é a revelação apostólica. E o Velho Testamento tem autoridade, por quê? Também por causa de Cristo. Porque quando Cristo estava no mundo, ele mencionava o Velho Testamento como a palavra de Deus. Então, ele não só é a fonte e a autoridade do Novo Testamento, mas ele também, é óbvio, foi a fonte e dá autoridade ao Velho Testamento quando sempre ele fala do Velho Testamento como a palavra dele mesmo, como a palavra de Deus que revela ele mesmo. Em outras palavras, a revelação divina não é uma estrutura de autoridade humana, mas também não flui de uma estrutura interna dos nossos corações. Então, o sola Escritura, sem nenhuma outra revelação, é por causa disso. É por isso que Paulo disse, eu não posso trazer outra revelação. Um anjo não pode, teu coração não pode. Ela é algo objetivo. Então, sempre que eu digo isso, algumas pessoas me perguntam assim, e o que eu faço com as minhas experiências? Joga fora. Joga fora. Se você é alguém que tem o coração capturado pelo Evangelho, você já devia ter jogado fora. Suas experiências são totalmente inúteis. Não, mas você não sabe o que eu experimentei ontem. Não sei mesmo. E a única coisa que você pode fazer com isso é fazer o que Paulo está dizendo, jogar fora. Estava vendo um documentário sobre uma eleição americana de algumas décadas atrás, e o slogan de um candidato a presidente era, em seu coração, você sabe que ele está certo. Eu achei engraçado, porque apesar de ser lá nos anos 60, isso continua hoje tão vivo quanto era. Ou seja, por que esse é o melhor candidato? Porque você no seu coração sabe que ele está certo. É óbvio que as pessoas que, eu estava vendo nesse documentário, eram contrárias, elas começaram a grafitar, a colocar coisa, nós sabemos em nosso íntimo que ele é um louco, está vendo? É isso. Quando o argumento é esse, você sabe no seu coração que ele está certo, o outro pode dizer, eu sinto nas profundezas das minhas entranhas que ele
que ele é um louco. O Woody Allen, que é um cineasta famoso, né, premiado por tanto Oscar, ele teve um caso, e ficou, né, na verdade, com sua filha adotiva. Isso foi um escândalo, você adotar uma criança, você criar ela como a sua filha, e chegar uma hora, quando ela se torna adulta, você fazer dela sua amante. Então, foi um choque. Não é? E as pessoas disseram, você é um explorador, como você pode fazer isso? Isso é um abuso de uma criança. Como você criou ela para chegar a esse ponto? Você abusou de uma criança, isso é abuso de poder. E a resposta do Woody Allen foi, o coração quer o que ele quer. Ou seja, é uma maneira de Woody Allen dizer que a única maneira de você saber o que é certo e errado é o que o teu coração quer. Ele diz, meu coração queria isso. Em algum momento o coração dela quis isso. Então isso é bom. Porque o coração quer o que quer. E é óbvio que isso deixa o ser humano numa situação impossível, né? Eu estava vendo no ID, né, no Investigação Discovery, um menino que atraiu outro menino para o terreno lá dele e deu umas 20 marteladas na cabeça do outro. Ele acabou sendo preso. E perguntaram a ele assim, por que você fez isso? Qual é a motivação? Crime, as pessoas sempre querem saber a motivação, porque na nossa mente lógica, as pessoas sempre têm uma motivação para fazer as coisas. E a resposta dele foi lá em Connecticut. Ele disse que ele tinha 15 anos também e deu as marteladas na cabeça do outro até matar. Ele disse assim, eu queria ver o que eu ia sentir fazendo isso. Eu simplesmente sentia vontade e queria ver o que eu sentia. Então, se o coração quer o que quer, você tem que dizer, esse garoto está certo. E o coração dele sentia uma necessidade de saber qual seria a sensação de fazer aquilo. E o coração quer o que quer. Ou seja, o que o teu coração quer é certo. Essa é a resposta do Woody Allen. Então, o Woody Allen, por exemplo, não podia dizer que o menino estava errado em dar tantas marteladas na cabeça do outro só porque o coração dele queria aquilo e ele queria sentir o que ele ia experimentar. Se ele falasse com o rapaz diria, você teve um romance com a sua filha e está tendo, porque o seu coração quis isso. O meu coração quis dar essas marteladas. Qual a diferença? Por que o teu coração é melhor que o meu? Por que o teu coração sente e quer é mais elevado do que o que o meu coração sente e quer? Então o Woody Allen não podia dizer, e ninguém que pensa assim, que das marteladas eram erradas. Paulo está dizendo para nós, eu não me importo com o que o teu coração diz. Não me importo se você diz para mim que você tem uma experiência mística. Eu não me importo nem com o que o meu coração diz. Eu mesmo não disse nada. Não é? O evangelho que eu trouxe a vocês não veio da carne e do sangue, e eu sou carne e sangue também. Ele não tem nada a ver com o homem. Ele não nasceu no meu coração, nem das minhas experiências místicas. Quem falou foi Cristo. Esse é o Novo Testamento, é uma revelação apostólica, ela não veio dos apóstolos. Então, sempre o mundo não tem nenhuma base quando eu digo, olha, você sabe em seu coração que ele está certo. O outro pode dizer, eu sei no meu coração que ele é um louco. Então não há fundamentos. E Paulo disse há muito tempo, não, os cristãos estão totalmente fora disso. Cristãos nunca estão baseados naquilo que eles sentiram dentro dele, numa experiência que eles tiveram, ainda que eles tivessem dito que viram um anjo. Você nunca diz, o coração quer o que quer. No meu coração eu sinto isso. O que eu faço com as minhas experiências? O Woody Allen dizer, o que eu faço com o meu amor? Eu descobri que eu amo a minha filha. Ela descobriu que me ama. O que eu faço com o meu amor? É a mesma coisa quando um cristão diz para você o que faz com as suas experiências. O absurdo está no mesmo ponto. Então, por exemplo, outro dia eu estava vendo alguém cantando um hino, e o hino dizia, ele vive, Cristo vive hoje, ele caminha comigo e fala comigo. Isso aqui até aqui está parcialmente correto. Mas o hino continua dizendo assim, você me pergunta como eu sei que ele vive? Eu sei porque ele vive dentro do meu coração. Isso aqui está totalmente errado. Não é por isso que você sabe que Jesus é quem ele é, porque ele vive no seu coração. Por que você sabe que Jesus vive? Porque ele está no meu coração, porque eu sinto ele no meu coração. Essa não é a resposta cristã, essa é uma resposta pagã. Não é por isso que você sabe que Cristo vive.
Não é por isso que você sabe que ele é o Filho de Deus. Teu coração não determinou nenhuma dessas realidades. A maneira que eu conheço o cristianismo não é como eu me sinto sobre o cristianismo, não é o que eu senti, é porque no meu coração ele está vivo. Então ele está vivo. A maneira que eu sei o que o cristianismo é, as verdades que ele traz, foi por causa daquilo que Deus falou, não tem nada a ver com o meu coração. Não tem nenhuma relação com nenhuma experiência que eu tive. Paulo diz assim, segundo as Escrituras, ele morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. E ele vai dizendo isso lá em 1 Coríntios, segundo as Escrituras. Eu estava lendo a biografia de Eric Clapton. Eu não vou explicar quem era Eric Clapton, apesar de que outro dia eu falei sobre Rod Stewart e fiquei espantado porque tinha pessoas, sabe? Não sabiam quem ele era. Vou deixar então descobrir sozinho quem era Eric Clapton. Mas Eric Clapton escreveu uma biografia e ele fala sobre uma espiritualidade que é a espiritualidade comum da nossa geração e a espiritualidade comum na igreja dos nossos dias, principalmente no último século e pouco. E Eric Clapton diz assim na sua biografia, naquele instante, ele está falando sobre uma experiência mística dele, naquele instante, quase como se tivesse vontade própria, minhas pernas cederam e eu caí de joelho. Na privacidade do meu quarto, eu implorei por ajuda. Cheguei ao fim dos meus recursos. Eu não tinha noção de quem ou com quem eu estava falando. Eu só sabia que tinha chegado ao fim das minhas forças. Eu não tinha mais como continuar lutando. Então, eu me lembrei de ter ouvido falar sobre rendição. E isso era algo que eu pensei que nunca poderia fazer. Meu orgulho não permitiria isso. Mas então eu pedi ajuda, mesmo sem ter noção de ou a quem eu pedia. E ficando de joelhos, eu me rendi completamente. Em alguns dias eu percebi que alguma coisa tinha acontecido comigo. Um ateu provavelmente diria que foi apenas uma mudança de atitude. E até certo ponto, isso é verdade. Mas havia muito mais do que uma mudança de atitude. Eu tinha encontrado um lugar para ir. Um lugar que eu sempre soube que estava lá, mas que eu nunca quis ou achei ser necessário acreditar. Daquele dia em diante, até hoje, eu nunca deixei de orar a cada manhã, a cada noite, de joelhos, pedir ajuda e de noite de novo, para expressar gratidão pela vida e, acima de tudo, por sobriedade, sabedoria. Eu escolho ajoelhar porque sinto que preciso ser humilde quando oro, e com o meu ego, isso é o máximo que eu posso fazer. Você vê, isso é muito parecido com alguém que diz, e o que eu faço com as minhas experiências? Essa é a experiência do Eric Clapton. Ela não tem, é o típico da espiritualidade da nossa época. Ela não mudou de fato em nada a vida do Eric Clapton. Ela se encaixa na vida do Eric Clapton. Essa é a experiência dele, é única, é particular, é totalmente subjetiva. É algo que não leva o homem para o Deus real, mas o Deus, você vê, ele diz assim, eu não sei nem dizer o nome, mas eu me rendo, eu oro, eu medito, eu me entrego. É isso. Essa experiência do Eric Clapton, ela começa no coração do homem. E ela se firma nas percepções do coração do homem. E ela termina ali mesmo. Ela começa no homem, no coração do homem, termina no coração do homem. É exatamente isso que Paulo está dizendo, que é o oposto do Evangelho, né? Não carne e sangue. Não começa no homem, não continua pelas percepções do homem, nem termina. Isso que Eric Clapton está descrevendo é paganismo. Mas isso é a experiência da maior parte das pessoas que dizem ter uma experiência com Deus em nossa geração. Muitos cristãos contam uma história exatamente a mesma. E quando eles falam, olha, o que eu faço com as minhas experiências, é a mesma coisa que o Eric Clapton vai falar comigo. Como você pode dizer que isso não é a verdade e Deus agindo na minha vida? O que eu faço com a minha experiência? Eu senti essas coisas ontem, quando eu estava orando. Eu era uma pessoa que vivia drogado, fazia as coisas, mas agora tudo mudou. Depois dessa experiência que eu tive, e tudo mudou. Essa espiritualidade narcisista, não é? E romântica é a experiência da maior parte dos cristãos. Eles não estão num lugar nem um pouco diferente de Eric Clapton. E a única autoridade que eles vão dizer é que você... O que eu vou fazer com as minhas experiências? Como você pode falar das minhas experiências? Essa espiritualidade é oca, ela é subjetiva, ela é confinada a si mesmo, ao seu coração, e a espiritualidade da nossa geração não é
de se espantar que essa seja a espiritualidade da maior parte do que a gente diz ser a igreja. Por exemplo, um outro hino expressa bem essa espiritualidade que se tornou agora, entre aspas, cristã, apesar de ser pagã. O hino diz assim: eu vim para o jardim a sós, quando ainda havia orvalho nas rosas, e a voz que eu ouço no meu ouvido, o Filho de Deus revela. E ele anda comigo e ele fala comigo. E ele me diz que eu sou dele. E a alegria que eu compartilho com ele, enquanto ficamos ali, ninguém jamais conheceu, porque é algo só nosso. Você vê, o foco dessa piedade que esse hino descreve é totalmente antibíblico, não é? Porque isso que ele está dizendo é exatamente a mesma coisa que o Eric Clapton está dizendo lá na sua experiência, que ele não sabe nem o que é. A força, o poder, qualquer coisa que seja. Ela é individualista, ela é interior, é totalmente subjetiva e flui das próprias percepções imediatas do homem. Não é? É o que eu senti, é o que eu experimentei, é o que eu vi. Eu vi uma luz, não é? Eric Clapton sentiu a força. Paulo está falando aqui sobre alguém que vê um anjo. Então o que essa pessoa diz? Ela caminha sozinha e ela experimenta uma paz. Ela tem uma experiência de alegria que ninguém jamais conheceu, como o Eric Clapton. Foi uma coisa única, aconteceu com ele só. É aquela coisa que ele não pode explicar muito bem, porque é tão pessoal. E dizer para essas pessoas que ela está errada é quase inútil, porque a Bíblia, por exemplo, as Escrituras, não, ela vai dizer, mas o que eu senti e o que eu vi e o que eu experimentei. Essas pessoas ditas cristãs, como a experiência de Eric Clapton, pagã, as experiências dos dois são pagãs. Elas, como Woody Allen, vão dizer: o coração quer o que quer. Meu coração sentiu isso, eu tive essa experiência, eu vi essa coisa, eu senti aquela outra coisa. Então ela não precisa, ela sente. Ela não precisa da palavra de Deus, ela se baseia nisso. Você vê que o hino diz: ninguém jamais percebeu, ou seja, é algo só dela. É uma experiência só dela. É o meu relacionamento pessoal com Cristo, eles dizem. Como Eric Clapton diz que essa experiência com essa força é minha, não é tua, não é do outro, é minha, é minha. É pessoal, e por ser pessoal e subjetiva, ela não pode ser julgada. Como o coração do Woody Allen, que se apaixonou pela sua filha, não pode ser julgado, porque meu coração, ele quer o que quer. Eu não compartilho isso com ninguém, nem com a igreja, professores, nem mesmo com a Bíblia, porque você está falando isso aí, que a Bíblia diz isso ou diz aquilo, mas é a minha experiência. É ela que define o que eu senti ontem, o que eu vi, o que eu experimentei. Então, nem mesmo a Bíblia, que é externa a mim, pode abalar a minha confiança, porque eu tive essa experiência. Você pode dizer que a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, mas e a minha experiência? Eu tive ela. Então, você pode ver que pessoas assim, olha, qualquer pessoa que já me disse isso, ou na internet, ou pessoalmente, está indo no caminho oposto da verdade. Quando a pessoa diz assim: Deus ainda fala hoje, ela nunca está falando da Bíblia. Você já viu alguém dizer isso e ser a Bíblia? Nunca. Sempre que alguém diz Deus ainda fala hoje, ele está falando desse paganismo do Eric Clapton. Sempre. Nunca quando alguém diz para você Deus ainda falou, é óbvio que Deus fala hoje. Não é? Nós temos a palavra de Deus, mas não é isso. Nunca quando alguém diz Deus ainda fala hoje, é porque ele está dizendo que sobre a palavra de Deus. É o oposto, ele está dizendo, ele fala hoje ainda, porque ontem à noite, como Eric Clapton, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu vi isso, eu vi aquilo. Como Eric Clapton, com a força, o poder superior, que fez ele, você vê, ele diz, fez eu cair de joelhos, fez eu me render, mudou a minha vida, fez em mim tudo diferente. Essa espiritualidade pessoal, pós-moderna, subjetiva, tem caracterizado a nossa geração. E ela se molda o homem. Óbvio que as minhas experiências subjetivas, elas não confrontam nada a respeito de mim, como a verdade objetiva faz. É por isso que pessoas assim vão ter grande dificuldade com as doutrinas da graça, com as doutrinas da Bíblia, mas ela não tem dificuldade com suas próprias experiências. Ela não confronta ela se encaixa no que o homem deseja, no seu estilo de vida, na sua moralidade, porque é uma espiritualidade narcisista. Não é? Isso difere da verdade revelada por Deus, como o tudo difere do nada. Não é que isso é um pouco distante.
Como eu disse, quando você afasta do Evangelho, você não pode estar mais ou mais distante ou menos distante. Isso aqui é totalmente o oposto do Evangelho. Não é? A verdade de Deus que leva o homem a Deus numa operação de Deus através da palavra externa, algo externo ao homem, não nascido nas percepções caídas, nem de Paulo, nem de Pedro, que eram homens. Nós somos regenerados, 1 Pedro 1,23 diz, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Você vê, Pedro está falando sobre a palavra de Deus viva e que permanece para sempre, está falando sobre a verdade de Deus. Mas como eu disse, quando alguém diz assim, Deus ainda fala hoje, não é dessa palavra que a pessoa está dizendo, que regenera o homem e que permanece para sempre. Ele está falando sobre o seu paganismo, como Eric Clapton. Então Paulo diz que o cristianismo é baseado na dura borda da revelação divina, que ela não nasceu em Pedro, nem em Paulo, nem em experiências deles, que Cristo falou, Cristo que andou na história. Não há nada como isso em nenhum outro lugar. Todas as outras religiões se baseiam na experiência subjetiva de alguém. O cristianismo se baseia em Deus ter andado no mundo e falado pessoalmente com os seus apóstolos, antes e depois da ressurreição, e depois, por último, ter falado ao apóstolo Paulo. Essa é toda a verdade que você tem, totalmente objetiva. Não importa o que você pensa, não importa o que você sente, não importa a tua experiência. Por isso que eu não tenho, assim, outra palavra a dizer para a pessoa que me diz, e a experiência que eu tive? Joga fora. Porque eu diria a mesma coisa para Eric Clapton, se ele me procura e diga, olha, mas o que eu faço com a minha experiência? Você está falando disso aí, de Deus. E o que eu faço com aquela experiência que eu tive, que eu botei na minha biografia? Eu ia falar, joga fora. Então, da mesma maneira que eu estava falando antes, quando tem o dogma da igreja ortodoxa, e você diz, isso não é o que a Bíblia diz, aí o Evangelho diz a mesma coisa, você tem que dizer, isso não é o que a Bíblia diz. Paulo diz, quanto mais próximo a alguém está, mais susceptível você é de abrir mão da verdade. Aqui é a mesma coisa. Se eu digo para Eric Clapton e todas as pessoas que tiveram suas experiências, eu tenho que dizer, joga isso fora. Venha para a verdade sólida, a borda sólida da verdade de Deus. Então eu digo mesmo para um cristão, joga isso fora. O que se diz? Cristão, Paulo diz, eu sou apóstolo, mas não importa o que eu penso. Eu sou apóstolo, mas não importa o que eu sinto. Eu sou apóstolo, mas nada disso tem nada a ver com minhas percepções, sensações, experiências subjetivas. Objetivamente, Jesus pessoalmente falou isso. É isso que os apóstolos escreveram. Por último, ele apareceu a mim. Por último, nunca mais ele apareceu a alguém. Ele apareceu fisicamente. Deus, por isso ele é um apóstolo, por isso ele é como um abortivo, porque é depois do que aconteceu com todos os outros, e de uma maneira totalmente... Mas você vê, o apóstolo Paulo, ele tem essa visão incrível, mas não era uma visão. Ele encontrou Jesus na estrada, o Jesus ressuscitado. Ele não teve uma visão de Jesus, ele encontrou Cristo ressuscitado. Por isso que ele é um apóstolo, ele é uma testemunha da ressurreição, porque ele viu Cristo ressuscitado como os outros viram Cristo ressuscitado, e recebeu uma mensagem. E depois você vê, ele vai aos outros apóstolos, sobre isso que o texto que nós lemos diz, e tudo aquilo que Deus revelou, é óbvio que foi o que Deus revelou a Pedro, a João. Não havia nada de uma experiência particular. Deus falou isso comigo, mas não foi muito bem isso que Deus falou comigo. Mas tudo bem, Deus falou contigo uma coisa, Deus falou outra comigo, o coração quer o que quer, cada coração sentiu algo diferente. Não, ele podia resistir Pedro com o Evangelho. Nem Pedro, nem Paulo era a fonte da revelação do Evangelho. Eles ouviram a verdade do próprio Cristo. Então há uma objetividade aqui, ninguém tem isso. Não existe nenhuma outra coisa baseada em ações históricas. Há uma dureza. Então, as pessoas odeiam isso. Na nossa geração, principalmente a igreja dos últimos 100 e poucos anos, abraçou isso que, estranhamente e assustadoramente, é a experiência do Eric Clapton, é a experiência da maior parte das pessoas. Eles adoram o intuitivo, eles odeiam o prescrito, eles amam o vago, eles não gostam das bordas duras das doutrinas bíblicas, que não dá espaço para mais nada, a não ser isso. Então, o subjetivo que acontece dentro de mim.
você vê que o novo coração, a nova natureza, a santificação, nenhuma dessas coisas flui de experiências assim. Nós somos santificados pela verdade, nós somos regenerados pela palavra da verdade, e nunca, então, o Espírito me leva para a subjetividade dos meus insights, percepções a respeito de Deus, como do Eric Clapton e das pessoas que se dizem cristãs. Ele me leva a afeições santas, que me fazem cativo à verdade objetiva de Deus, à revelação de Deus, com a qual eu julgo cada passo da minha própria vida. É isso que Paulo está dizendo. Então, nós já falamos muito a respeito disso, e ao elemento subjetivo. Eu não vou poder falar tanto dele como eu gostaria por causa do tempo, mas, então, há um elemento subjetivo no Evangelho, mas você vai ver que esse elemento subjetivo, ele não se parece em nada, nem com o que Eric Clapton diz, nem com a experiência que as pessoas dizem. O que eu faço com a minha experiência? O cristianismo tem esse profundo elemento subjetivo que flui dessa objetividade. Então, se você não teve o Evangelho como um poder, você não conhece o Evangelho. Você não conhece o Evangelho só porque você ouviu falar. O Evangelho não é isso. Então, quando alguém diz, eu conheço o Evangelho, mas ele não é um poder que transforma a minha vida, então ele não conhece o Evangelho. Você vê, o elemento subjetivo é que essa revelação externa traz uma mudança que é totalmente cativa a essa verdade externa. Então, você pode saber as doutrinas bíblicas, mas a divisão entre o Evangelho e o poder de Deus é totalmente falso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, é externo, é verdade objetiva, mas ele causa uma mudança interna. É essa a subjetividade do Evangelho, a transformação interna. Você vê, não é a subjetividade que há experiências internas em mim que de alguma maneira formatam a verdade que dirige a minha vida, os meus passos. Eu nunca acho que Deus fala hoje porque eu tive uma experiência. Deus fala hoje por causa da sua palavra, que é viva, eficaz, que sonda, que separa juntas e medulas, a palavra pela qual Deus há de julgar os homens, e a palavra pela qual nós conhecemos a verdade. Então eu conheço o Evangelho. Se a pessoa diz, mas minha vida nunca mudou, e ele está separando o Evangelho de algo que não pode ser separado. Há esse elemento subjetivo do Evangelho, que é o que? Houve uma mudança na minha natureza, houve uma mudança na minha mente. A minha mente agora é cativa à verdade. Paulo, quando fala sobre fortaleza, ele diz, para levar todo o pensamento cativo à verdade de Deus, a essa verdade objetiva que ele está dizendo. Então, se você diz, eu conheço o Evangelho, mas a minha vida foi muito pouco alterada, você não conhece o Evangelho. Porque conhecer o Evangelho, você vê, tem esse elemento. Não é só conhecer as verdades, poder defender as doutrinas e até discutir a respeito delas. Se eu sou uma pessoa, eu tenho determinado temperamento, 10 anos depois eu sou a mesma pessoa difícil, tenho as mesmas coisas, é óbvio que eu não conheço o Evangelho, apesar de poder ter ouvido muito, apesar de poder colocar os pontos lá para as pessoas. Então, por um lado, a menos que você tenha uma experiência da graça de Deus, sua mente é cega para o Evangelho. Você vai saber a respeito dele, mas ele não é real para você. Quando o Evangelho é real, ele causa essas mudanças profundas internas. E é óbvio que isso, como está acontecendo dentro de nós, é subjetivo. Mas você vê, essa é a única coisa subjetiva do Evangelho. Não tem nada a ver com o misticismo. Paulo diz assim, as nossas breves tribulações não são como comparar com a glória que adivinha. Você vê, a glória que adivinha é tão real para o apóstolo Paulo, que é mais real que a dor que ele está sentindo. E olha que dor é uma coisa real, sofrimento é uma coisa real, humilhação é uma coisa real. Mas ele não sabe que existe uma glória, porque está escrito no livro simplesmente. Essa verdade é real para ele. Isso é o Evangelho. Esse é o único elemento subjetivo. Você vê, ele não é só necessário, ele é parte da verdade de Deus. A verdade de Deus gera isso em nós. Ou seja, não é uma coisa que eu entendi só intelectualmente. E o Evangelho nunca é assim. E, infelizmente, quase sempre as pessoas pregando o Evangelho, hoje em dia, ou então quando falam sobre santificação, elas estão falando assim, o Evangelho não é só uma coisa, olha, você sabe isso, agora aplica.
como você faz com a matemática, ou com qualquer coisa. Não. Aqui há uma união radical da objetividade final da palavra de Deus e de como o Espírito Santo age. Quando Jesus pede para nos santificar, Ele não ora para nós termos uma experiência lá, a nossa própria experiência para nos santificar. E para vida e piedade, a palavra de Deus diz, tudo que é necessário para viver a vida que honra a Deus e ser santificado, está na palavra de Deus. Você vê, não há nada, não há nenhum argumento que você possa levantar para precisar de algo que não seja a palavra de Deus. O Espírito Santo se santifica pela palavra de Deus, Ele não faz de outra forma. De outra forma, você está sendo o pagão, Eric Clapton com as suas próprias experiências. Agora, se você não tem uma vida mudada, você não conhece o Evangelho. Você diz assim, isso é comum, né? Assim, por exemplo, eu sei que Deus me perdoou, eu sei que eu sou justificado, que na cruz Ele justificou, eu entendo essas coisas, mas eu me sinto cheio de culpa, eu sempre sou inseguro, eu sempre acho que tem que fazer algo, eu, por exemplo, acho que o processo de santificação é uma maneira de eu ser justificado diante de Deus, de eu ser aceito, de eu ser salvo. Você vê, essa pessoa não conhece o Evangelho, ela sabe algumas coisas a respeito. O resultado é que sempre ela vai ser o que ela era antes, o oposto do que o apóstolo Paulo era. Ele era um homem assim, ele tinha justiça própria, ele acreditava no que ele fazia ele digno diante de Deus. Então é óbvio que o apóstolo Paulo diz assim, eu fui mais do que os outros da minha geração. Você vê, sempre que você está buscando uma justiça aqui em você mesmo, você tem que fazer isso baseado na comparação com os outros, porque é a única maneira. Você não pode comparar o que você é com Deus e chegar a uma boa conclusão a seu respeito. Você tem que comparar com o outro. E eu não ligo se alguém me diz que entende o Evangelho, mas o Evangelho não é o poder para a salvação da vida dele. Porque o Evangelho é um poder, não é um poder abstrato, não é o poder que você sentiu no quarto ontem, numa experiência em que você pode contar o que Eric Clapton contou. O que Paulo mostra é que quando o Evangelho entrou na sua vida, ele foi tão completamente mudado que as pessoas glorificaram a Deus pela vida dele. As pessoas, não é que Paulo agora acreditava num conjunto de coisas e agora ele acreditava num outro conjunto de coisas. Houve uma mudança na vida do apóstolo Paulo, de Saulo de Tarso, tão grande, ele assim, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito da minha vida. Tudo que o apóstolo Paulo, tudo aquilo que a vida dele se baseou agora, não só não se baseava, mas como era o oposto. Ele diz assim, na verdade eu tenho também por perda todas as coisas, por excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas. Que todas as coisas? Todos aqueles marcos que davam identidade a Paulo. Porque ele era judeu dos judeus, fariseu dos fariseus, ele tinha um currículo enorme, ele tinha uma justiça, ele olhava para as outras pessoas e pensava, eu sou mais santo porque eu faço coisas, essas pessoas não fazem o que eu faço. Ele tinha uma justiça que vinha da lei. É óbvio que ele não tinha justiça, a lei só amaldiçoou, mas ele achava, não é? Porque ele se comparava com os outros, e ele perdeu essas coisas, e ele não considera isso como nada. Você vê, a mudança é totalmente radical. Ele não se baseia mais nada em si mesmo, nem nas suas experiências, nem no que ele faz. A base da justiça de Paulo, da sua aceitação, da sua paz, vem de algo totalmente fora dele. E ele se gloria nisso, ele diz, não tendo a minha justiça que vem da lei, nunca mais. A saber, a justiça mais a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, justificação. Você vê, Paulo é o homem que mais ensinou profundamente sobre santificação, mas ele está dizendo isso aqui, a minha justiça nunca vem disso, é o contrário, a santificação flui do fato de que eu sou totalmente justo em Cristo, eu não tenho justiça que vem da lei, eu não tenho nenhuma justiça que flui de mim mesmo. Paulo sempre e nunca vai confundir as duas coisas, ele sempre vai ver a santificação apenas como fruto do fato dele ser justo. Ele diz, eu não tenho uma justiça que é baseada no que eu faço. Lá no fim, a minha justiça total vai ser baseada no que Cristo fez. Não há nada que eu acrescente, eu possa acrescentar com a minha vida. Portanto, não há termos de comparação entre eu e os outros. Porque, na verdade, ele e eu vamos, no final, entrar tão somente com a justiça de Cristo.
Não é porque é errado eu acrescentar justiça a isso, é porque não existe justiça nenhuma a ser acrescentada a isso. Então, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam que se depois de regenerado, isso já foi perguntado tantas vezes, Isaías diz, por exemplo, os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Muitas pessoas dizem assim, não, mas depois que nós nos convertemos, não. Depois que nós nos convertemos, Isaías não está falando disso quando ele era pagão. Ele era um profeta. Ele era um homem regenerado. A ideia de que depois que eu sou regenerado, estou sendo santificado pelo Espírito, os meus atos de justiça não são trapos imundos. Pense nas duas coisas. Você é regenerado, você é justificado. Pense nas coisas que você fez no último mês. No último mês, os seus atos. Todos aqueles que incluem as suas devoções a Deus, o culto de hoje. Tire Cristo disso. Isso é aceitável diante de Deus? Isso continua sendo algo bom? Você acha que você pode orar, fazer uma oração a Deus e tirar Cristo, e aquela oração ser algo que Deus só não mereça a ira de Deus? Todos os nossos atos depois são produtos do que Cristo fez e do que Ele está fazendo. Por isso, então, não há nenhuma justiça em mim em nenhum momento. Em mim mesmo, a minha oração precisa o quê? Da purificação do sangue de Cristo. Porque é óbvio que se eu olhar minha oração como um ato de justiça, eu fiquei maluco. Porque a minha oração em si mesma não é digna de nada. Em meu nome eu não posso entrar na presença de Deus, eu não sou aceito, Ele não ouve a minha adoração é uma ofensa. É tudo por causa de Cristo, é tudo por causa da obra de Cristo. Todos os meus atos, que são atos que glorificam a Deus, contudo não eu, como diz Paulo, mas a graça em mim. Porque em mim mesmo, como um homem, da carne e do sangue, não habita bem algum. Não pode fluir de mim mesmo algo aceitável a Deus em tempo algum. Enquanto eu estou caminhando aqui, tire Cristo, e nada em nós é mais aceitável. Não só antes de nós nos convertermos, mas agora. Tudo em nós é aceitável por causa da justiça de Cristo. Paulo diz, eu não quero ter nenhuma justiça que venha da lei. Agora, ele era o apóstolo Paulo, mas somente aquela que vem pela fé, a justiça de Cristo, é isso que permeia toda a minha vida. Então, muitos de nós que estamos aqui, podemos estar por anos na igreja. Quem está há menos tempo, talvez seja menos propenso, mas experimenta a mesma coisa, a um certo nível. Então, nós temos que perguntar, você tem experimentado o Evangelho? Paulo vai dar 3 marcas aqui na vida dele a respeito disso, da realidade do Evangelho em nossas vidas. Nós não vamos ver hoje, apesar de eu ter pensado em ver isso hoje. Essa verdade mudou as coisas. Realmente, as coisas se tornaram novas. Ou seja, esse é o único elemento subjetivo. Ele nunca é nenhuma relação em que eu tenho experiências autenticadoras, que alguém pergunta, o que eu faço com as minhas experiências? Não, as experiências internas, portanto subjetivas, elas são só essas experiências de transformação, porque o Evangelho é um poder, não é só algo que eu crio. Paulo vai dar uma dissecada nisso aqui. Então, existem as mudanças que o Evangelho fez na sua vida, que qualquer um que te conhecia, como conheciam Paulo antes, podem glorificar a Deus pela mudança, pela transformação. Mesmo aqueles que possam não gostarem, são obrigados a admitir uma mudança, que é uma mudança que te levou para o oposto do que você era. Você confiava a sua identidade, a maneira de se sentir mais aceito diante de Deus na comparação com os outros, no que você era. O apóstolo Paulo era assim. O Evangelho fez você se sentir uma pessoa totalmente diferente, ele é tão real para você, como, por exemplo, a glória de Deus é real para Paulo, mais do que a dor que ele está sentindo, de tal maneira que essa glória traz uma consolação total no meio da dor. Então, as pessoas dizem, que pessoa totalmente diferente. E
Não diferente porque eu me visto diferente, faço coisas diferentes e tento ainda ser justificado por algo que eu faço em comparação com as outras pessoas, mas nos alicerces da vida. Ou seja, a minha experiência com Deus não se parece nada com a do Eric Clapton, porque você vê, aquela experiência natural, é humana, pagã, ela é totalmente circunscrita e produzida pelo Espírito através da palavra de Deus. Então essa mudança, Paulo foi radicalmente mudado. Paulo confiava no seu pedigree, confiava no seu currículo, nos seus talentos, confiava de que ele vivia uma vida correta, justa, e por isso ele podia ter uma relação com Deus. Ele confiava nos seus dons, por isso ele comparava os seus dons com a de outras pessoas. É por isso que homens assim, eles se sentem ameaçados com os dons dos outros. Se Deus dê dons aos outros que pareçam ser maior do que dele, como ele vive por esse parâmetro, isso é uma ameaça para ele, em vez de ser algo bom e maravilhoso. Paulo era assim. Ele era o fariseu dos fariseus. Ele estava comparando ele com os outros fariseus e via que ele estava no nível acima. Se ele visse um fariseu mais fariseu que ele estava perdendo. Então, Paulo vai falar sobre 3 coisas que Paulo tem muitas coisas neles que são peculiares, né? Por exemplo, ninguém teve uma conversão como a do apóstolo Paulo, mas há verdades na vida de Paulo, de Pedro, de todos nós, produzidas pela palavra de Deus, que são requisitos que estão na vida de todos aqueles que estão no Evangelho. E ele, nesses versos, vai falar a respeito de 3 coisas, pelo menos, que nós vamos ver na semana que vem, que dá uma visão disso, dessa única coisa que é subjetiva, mas que é totalmente produzido por aquilo que é objetivo e é mantido pelo que é objetivo e nunca afasta o homem da revelação de Cristo para nada que é baseado na carne e no sangue. Então é por isso que Paulo é tão direto aqui, né? É óbvio que alguém lá na Guerra dos Gálatas diz assim: Paulo, e minhas experiências aqui com esses homens? E as experiências deles? E o que Deus está fazendo? Paulo diz: não importa o que você vai me contar, joga fora. Como eu disse, se você é comprometido com a verdade de Deus, a mesma verdade que é aplicada à experiência de Eric Clapton é a de todo mundo. A pessoa que você mais gosta, a pessoa que se diz mais cristã, é uma experiência pagã. Não é bíblica. Paulo diz: eu não acredito no meu próprio coração, eu não acredito em minhas percepções, o Evangelho não teve nada a ver comigo. Cristo disse isso pessoalmente. Essa é a palavra de Cristo, essa é a palavra que os apóstolos trouxeram. Eles mesmos não eram a fonte disso, ninguém é. Ela é uma palavra final. Cristo falou, mas terrivelmente, como eu disse, quase todas as pessoas tentando ser espirituais, elas são Eric Clapton com roupa cristã, é um pagão com roupa cristã. Então elas vão dizer para você: o que eu faço com a minha experiência? Não é? Deus, eu passeei com Deus no jardim, igual o hino que nós lemos, e Deus falou coisas no meu ouvido, coisas que ninguém jamais ouviu. É algo que começa no homem, termina no homem, é totalmente ante a verdade de Deus. Você vai ver que todos os elementos que são subjetivos e eles são inexoráveis, eles acontecem em nós, dentro de nós, porque o Evangelho é o poder de Deus. E se ele não for o poder de nossas vidas, nós não conhecemos o Evangelho, ele não é real, apesar de você acreditar nas coisas. Você pode dizer: Deus é soberano, me propiciou totalmente, mas você continua sentindo os mesmos medos sobre amanhã, sobre a sua vida. Você continua tentando, de alguma maneira, achar que a santificação é uma maneira de ser aceito diante de Deus, porque não é real para você. O Evangelho não é real. Não é realidade. E é a única coisa que deve ser realidade e que produz essas mudanças interiores, que é a única subjetividade bíblica em nossas vidas. As pessoas glorificavam a Deus pelas coisas que Deus fez na vida do apóstolo Paulo, pelas mudanças radicais que aconteceu nesse homem, que se baseava no seu pedigree, no seu status, na sua capacidade, no seu saber, e agora ele diz: eu não tenho nenhuma justiça que vem da lei, que vem do que eu faço, a não ser a justiça que vem de Cristo, pela fé. É por isso que essa carta é o brado da reforma, o grito dela para a igreja e para o mundo. Pai, obrigado por esta manhã.
Que nós possamos, Senhor Pai, ao ir à Tua palavra nesta manhã, olhar como Tu nos santifica, encontrarmos esse caminho, Senhor Deus, que é ser santificado pela Tua palavra, guiado pela Tua palavra, e, Senhor Pai, totalmente transformado pela Tua palavra, porque essa verdade é real para nós, não é algo que é dito e nós podemos aplicar. Nós, Senhor Pai, queremos ver mais profundamente isso em Gálatas, como na verdade, Senhor Pai, o Evangelho é um poder sobre nós, não é nós que iniciamos, não é nós que damos continuidade, não é nós que chegamos ao fim, nós não somos o objeto da ação, Senhor Pai, nós não somos o agente da ação, Deus, nós somos o objeto da ação. O Evangelho é que é um poder sobre nós, não é algo que nós fizemos, foi algo que foi feito e é feito em nós, que produziu todas as transformações em nossas vidas. Se conosco, por amor a Cristo, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Só na cruz, Deus, vamos nos gloriar, nela temos paz. Cruz, onde teu filho morreu, fez expiação por teu povo, afastou toda a ira e pagou o pecado, nos levando a ti, Deus Pai. És o Senhor, és o poder, Tu és a luz. Louvo a ti, pois só Tu és eterno Deus, soberano e eterno. És o Senhor, és o poder. Oh, quem não louvará a Ti, Senhor? Santo Deus.